Certa vez, quando eu tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo um animal, eis a cópia do desenho. Dizia o livro: as jiboias engolem sem mastigar a presa inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses da digestão. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho, o meu desenho número 1. Ele era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas grandes e perguntei se o meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas grandes aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboia abertas ou fechadas e a dedicar-me de preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos, uma promissora carreira de pintor. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas, e é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão, e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. Vivi, portanto, só, sem alguém com quem pudesse realmente conversar. Até o dia em que uma pane obrigou-me a fazer um pouso de emergência no deserto do Saara. Na primeira noite, adormeci sobre a areia, a quilômetros e quilômetros de qualquer terra habitada. Imagine qual foi a minha surpresa quando, ao amanhecer, uma vozinha estranha me acordou. Dizia: por favor, desenha-me um carneiro. Ai, pessoas alienígenas e qualquer outra forma de vida, tudo bem com vocês? Aqui é a Manu Manuzitos. Então, né? 8 meses ou mais, eu não lembro. Faz muito tempo que eu não trago vídeo pro canal, eu sei, me desculpa. Eu prometi do último vídeo que eu ia trazer mais vídeos, porém... sabe quando você empaca? Você percebe que nada tá bom, nada fala o que você quer falar. Foi isso que eu senti com os outros vídeos, então... eu tentei gravar 1 milhão de vídeos, mas nenhum dava certo, nenhum era do assunto que eu queria. Eu sempre acabava empacando no meio do assunto, aí ficava um vídeo vazio, sabe? Um vídeo totalmente estranho. Então hoje eu tô tentando pela 1000ª vez esse ano fazer um novo vídeo, trazendo um quadro novo pro canal que se chama Leituras da Minha Vida, antes de ir pra Leituras do Mês. Por quê? Eu tenho muito livro na minha estante, eu vou deixar aqui o número certo de livros porque eu não lembro de cor, mas eu tenho bastante livro na minha estante e eu queria começar falando sobre leitura, sobre como a leitura chegou na minha vida através dos meus livros antigos. Então, hoje a gente vai começar com O Pequeno Príncipe, que é assim, o melhor livro do mundo. Então, primeiramente, eu vou pedindo desculpas pela minha voz fanha, porque eu estou muito gripada. Hoje foi o dia que a gripe deu uma melhorada, assim, sabe? Que eu tô respirando agora, mas a voz ainda tá meio fanha, então perdão pelas fungadas também, que eu provavelmente vou dar ao longo do vídeo. Vai ser meio feio, assim. O cenário é esse daqui, né? Ah é, eu tenho que contar as novidades pra vocês. Eu me mudei de casa, eu fui no show do Stray Kids, aconteceu muita coisa esse ano, e agora eu estou aqui no meu quarto novo, da casa nova. Eu me mudei já faz um bom tempo, desde fevereiro desse ano, então é isso. Ah, eu não estou fazendo cosplay de Wandinha, tá bom? Isso daqui é uma peruca, eu estou usando peruca porque eu estava com preguiça de arrumar meu cabelo. Como vocês viram, a qualidade tá um pouquinho melhor, né? Porque agora eu estou usando a câmera traseira do meu celular e eu estou com uma ring light que mamãe me emprestou. É isso. Então, vamos começar falando sobre o livro. Eu não vou falar nada muito técnico, tipo, sobre o autor ou alguma coisa super filosófica. Eu vou falando das coisas que estão vindo na minha cabeça mesmo, porque eu funciono desse jeito, não funciono com script. Só esse videozinho do comecinho que foi mais ensaiado, mais scriptizado, mas agora eu vou falando só coisas da minha cabeça, lembrando o que eu lembro da história, porque também faz um tempinho que eu já não leio esse livro. Eu acho que a última vez que eu li foi no começo do ano, ou ano passado, eu não lembro.
Quando eu tinha uns 7 anos, teve aquela febre por conta do lançamento do filme O Pequeno Príncipe, que, nossa, eu amo esse filme, tipo, do fundo do meu coração, eu amo esse filme. E com 7 anos foi quando eu aprendi a ler, e aí então eles voltaram a vender O Pequeno Príncipe, tipo, em grande escala. E aí a minha mãe comprou essa edição aqui, como vocês podem ver, ela tá um pouquinho zoada. As estrelas que brilhavam não brilham mais, né? E eu acho que esse livro marcou a minha infância, esse livro é a minha infância. Principalmente por esse lance das estrelas brilharem, que as estrelas agora se apagaram por conta da adolescência e dos problemas de ser adolescente, né? Eu amo esse livro, eu amo como ele fala sobre isso, sobre a infância. E ele foi meu primeiro livro, assim, na época de alfabetização, então eu li ele em poucos dias até, porque eu lia um capítulo por dia e os capítulos dele são pequenininhos. Então não tem roteiro esse vídeo, é só eu falando coisas que vem na minha cabeça, eu vou falar algumas citações dele e é isso, bora pro vídeo. Gostaria de ter começado essa história como nos contos de fada. Gostaria de ter começado assim. Era uma vez um pequeno príncipe que habitava um planeta pouco maior que ele e que precisava de um amigo. O Pequeno Príncipe é escrito pelo Antoine de Saint-Exupéry. Não sei se eu falei certo, tá? Desculpa se eu tiver falado errado. Mas ele é um livro, assim, que eu indico pra quem quer começar a ler. Entende? Tipo, eu quero começar a ler, eu quero começar a fazer esses vídeos de leitura do mês, de li 100 livros em um mês. Antes, você tem que começar com leituras fáceis. E esse livro é uma leitura muito fácil, muito fluida. Tanto que crianças leem isso daqui e é muito bom. Todo mundo acha que O Pequeno Príncipe é muito superestimado, mas eu não acho isso. Eu tenho um carinho gigantesco por esse livro. Porque foi o meu primeiro, foi o que fez eu ver que eu era uma criança diferente. Toda criança é diferente, toda criança é única. Mas uma criança que sente mais as coisas. Eu sempre fui assim, mais mais introspectiva, nesse mundo fantasioso. E O Pequeno Príncipe despertou essa coisa em mim. Hoje em dia eu amo escrever, eu escrevo, falando nisso, né? Eu tô tentando fazer o meu livro aí, já temos 4 capítulos, então... E ainda tô com projetos pra mais livros. Quem quiser saber de mais coisas assim sobre os livros, vou tá deixando meu Instagram aqui, que eu vou começar a falar sobre. E foi ele que me inseriu nesse universo da leitura. Se não fosse pelo Pequeno Príncipe, eu acho que eu nunca teria começado a ler, pra falar a verdade. Tipo assim, eu gostava dos livrinhos, aqueles livrinhos bonitinhos lá que davam nas escolas, mas eu nunca, de fato, me interessei tanto pela leitura quanto eu me interessei pelo Pequeno Príncipe. Então o Pequeno Príncipe, ele tem essa coisa. Eu tenho muito carinho por esse livro. Algumas citações que eu gosto muito são essas próprias citações que ele deixa aqui, né? Que é, entre aspas, que ele dá essa crescida. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Eu não sei o que acontece, parece que quando a gente cresce, a gente vai perdendo um pouco da nossa imaginação. Como o exemplo da jiboia, que quando você vê assim de fora, parece que é só um chapéu, mas na verdade uma jiboia engolindo um elefante, tipo, só uma criança veria isso. Realmente, algumas coisas fazem muito sentido sobre o nosso cérebro, sobre o cérebro de quem quer pra sempre ser criança, o cérebro do artista, a gente funciona diferente. E eu acho que é isso o Pequeno Príncipe fala. Não é só sobre abandonar a sua infância, é sobre você enxergar as coisas diferentes. Então, a parte sobre os planetas, tudo. Incrível, incrível. E essas pequenas partes onde eles falam, tipo, as crianças têm que ter muita paciência com as pessoas grandes. Realmente, a gente não consegue compreender que criança é um ser humano também, porque a gente pensa que elas vivem num mundo muito fantasioso, num mundinho muito delas. Porque quando você cresce, a gente é podado. A gente não é mais incentivado a imaginar tanto quanto as crianças. Tipo, quando você cresce, a primeira coisa que falam é: não acredite mais em Papai Noel, Papai Noel não existe. E você fica, o quê? Como assim? Não! Então, o mundo dos adultos é um lugar onde você coloca muita lógica em tudo. E acaba perdendo esse encanto.
ou onde podam os seus sonhos, que é o que aborda o começo do livro. Eu quero muito ser uma artista, uma escritora, mas muitas vezes já falaram pra mim, ai, por que você não tenta fazer uma coisa que dê dinheiro? E eu ficava tipo, meu Deus, então fazer arte não vai me dar dinheiro? É sobre você querer algo, mas sobre o amor não encher barriga, o amor não te dá dinheiro. É isso, é assim que funciona no mundo dos adultos, no mundo das pessoas grandes. Eu ainda sou adolescente, então eu ainda posso sonhar um pouquinho mais. E o Pequeno Príncipe ele não fala só sobre a infância, como a gente bem sabe. Fala sobre amizade, fala sobre amor, relação tóxica. A parte da Rosa é assim, meu Deus, o que é isso? Eu vou ler o diálogo final deles, que eu amo demais. O diálogo deles, o final, quando o Pequeno Príncipe ele percebe que essa planta, essa rosa é muito narcisista, vaidosa. Narcisista é uma palavra que tá muito alta ultimamente, né? Enfim. Adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse finalmente. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma, não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou resfriada, sim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Eu quero abrir um parênteses aqui muito grande, que realmente, como a gente... Eu amo fazer essas comparações filosóficas com a vida real. E realmente, a gente precisa suportar 2 ou 3 larvas se quisermos conhecer a borboleta. Tem essa coisa da metamorfose ambulante. A gente, às vezes, precisa passar por coisas ruins antes que a gente evolua, antes que a gente melhore. E sim, é chato demais isso. O tempo todo parece até que é uma romantização das coisas ruins, mas não, cara. Realmente, pra gente evoluir, a gente precisa passar por perdas, a gente precisa passar por desafios, senão a gente vai ficar no mesmo lugar, a gente vai se acomodar e a gente não vai evoluir. E o ser humano, a vida, tá em constante evolução, a gente precisa evoluir o tempo todo. Ficar na mesmice não ia agradar a gente. Não. Enfim, voltando. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidistes partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. A rosa é muito esse complexo do egoísmo, do nosso narcisismo, não o narcisismo patológico, essas coisas do tipo, mas o nosso narcisismo, acho que a nossa parte ruim, o nosso ego. O Pequeno Príncipe muitas vezes tenta se dobrar para poder dar à rosa aquilo que ela precisa. Ela precisa da redoma, ela precisa que seja regada, ela precisa do paravento, porque ela demanda muita coisa, e eu acho que isso é mais o ego dela falando. Vocês conseguem me entender? Eu não consigo explicar direito, ai meu Deus. Esse vídeo vai sair um caos que nem o último vídeo, e vai dar pouca visualização que nem o último vídeo. Tô até vendo, ai. Ela vai criando ao longo do tempo uma narrativa de tipo, ai, porque eu preciso da redoma, porque podem vir tigres. E o Pequeno Príncipe, mas não tem tigres aqui. Aí ela, mas eu preciso. Ela tenta mentir o tempo todo pra sempre ser colocada em primeiro lugar, pra sempre ser colocada em primeira posição.
E o Pequeno Príncipe, ele acaba se autoanulando pra poder fazer as vontades da Rosa. Porque ele ama ela e ela ama ele, só que ela quer que ela seja a prioridade do relacionamento. Ela, por mais que ela ame ele, ela não liga muito pros sentimentos dele, entende? E parece que ela só vai ligar lá no final. Os asteroides, ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los para dessa forma ter uma atividade e se instruir. Eu amo essa parte quando ele vai para os asteroides, quando ele vai viajar, quando ele vai ver outros planetas. É muito legal ver isso. Temos o primeiro asteroide, que é o asteroide do rei, e que é um dos meus favoritos. O rei, ele é o soberano, ele reina sobre as estrelas, mas, ao meu ver, ele não tem poder nenhum. O quão solitário deve ser você reinar sobre tudo? Essa parte do quando o momento for favorável é que ele não força as estrelas a surgirem, ele não força o pôr do sol a se apagar. Ele faz no tempo dos súditos dele. Tanto que ele não força o Pequeno Príncipe a ficar. Ele pede pro Pequeno Príncipe ser um ministro da justiça, tanto que tem essa parte. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Porque não teria ninguém pra julgar no planeta dele. Então o Pequeno Príncipe teria que se auto-julgar. E realmente isso é muito mais difícil. E pro rei, o rei ele deve ser um rei muito solitário. Porque você tem todo o poder, mas você não pode sair do seu planeta. E você não tem ninguém assim perto pra conversar, pra ver sua vulnerabilidade. O rei tem que se manter imponente o tempo todo. E aí nós vamos pro planeta do vaidoso. Que no filme é quando você bate as palminhas e aí ele começa a tirar o chapéu. Bata palmas. Isso. Oh. Obrigado, obrigado. Que ele acha que todos os caras são o admirador dele. E eu vou falar mesmo, vou botar a boca no trombone. Red Pill. Tá, não vou comparar o vaidoso com o Red Pill, porque tadinho do vaidoso. Mas é aquele cara, aquela pessoa que pensa que a atenção tá toda nela, que se acha o centro das atenções, o extrovertido que faz palhaçada, pick me girl, pick me boy, essas coisas, entende? Mas eu acho que ele também reflete um pouco da ansiedade. Quando a gente pensa, ansiedade, aquela paranoia, quando a gente pensa que tá todo mundo nos julgando, tá todo mundo nos olhando. Então ele tenta levar isso de uma forma meio, tá todo mundo me admirando, obviamente. Então eu acho isso muito legal. É um jeito de você lidar com as coisas. É um jeito de você lidar com a sua ansiedade, mas às vezes a gente tem que lembrar, tem que se colocar no nosso lugar. Tem que lembrar que a gente não é tão importante assim na vida das outras pessoas. Nós não somos alguém tão relevante assim pros outros quanto a gente pensa. A gente é relevante só na nossa cabeça. Tipo, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão ver minhas falhas, mas não. As pessoas estão ocupadas com as coisas delas, você tá ocupado com as suas coisas. Você fica parando, olhando os outros, julgando o que cada um faz, a falha de cada um. Não, você tá preocupado com o que você faz. E eu acho isso. Esse é o problema do vaidoso. É que minha linha de raciocínio, ela faz assim, fium. E eu não preparei roteiro, então fica pior. Os próximos vídeos vão ser roteirizados, eu prometo. Eu prometo muitas coisas também, né? Eu tenho que parar de prometer. Nós vamos para o bêbado. E eu fiz essa analogia no meu livro depois, porque eu gosto muito. Vamos ver o diálogo. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado com ar triste. Por que bebes? Perguntou-lhe o Pequeno Príncipe. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, abaixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio.
e o Pequeno Príncipe foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas. Quando você se envergonha de uma coisa, mas você continua fazendo ela repetidamente, repetidas vezes, para você se livrar do incômodo que é fazer essa coisa. Vícios, eu acho que aqui foi muito literal, aqui foi muito essa parte dos vícios, como por exemplo o alcoolismo. A pessoa alcoolista, eu não sei, ela fica nessa de que ela bebe realmente, não só para esquecer os problemas, mas para esquecer que ela bebe. E eu acho, pela milésima vez falando, eu acho isso incrível. E você retratar isso para uma criança dessa forma, porque esse daqui eu acho que é o capítulo mais curto que temos, que é literalmente só essa página. E retratar isso para as crianças não retrata só sobre, não é só sobre beber, é sobre os vícios, é sobre o que a gente faz para esquecer o que a gente faz. Qualquer coisa da nossa vida, como por exemplo ler. Se você lê bastante, acaba se tornando um vício. Você acaba lendo para fugir da realidade, para entrar em outra realidade. Entende? Você entra em outra realidade porque você tem vergonha da sua própria realidade. Depois, nós temos o planeta do contador, que ele conta estrelas. Ele fala, os reis não possuem elas, eles reinam sobre. É muito diferente. Ele possui as estrelas, o contador, então ele está contando todas as estrelas. E de que te serve se possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E de que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu ele, exaltado, o empresário. Eu não sei, de ninguém. Logo, são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras. Ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o Pequeno Príncipe. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. Essa parte eu gosto de entender como as futilidades da vida adulta. E você vendo as pessoas ricas, que elas só vão possuindo mais e mais e mais e mais e mais e mais dinheiro em cima das pessoas pobres, e você fica, pra que tanto dinheiro? Você nem gasta tudo. E é isso, são coisas da vida adulta que são meio estranhas pra nós, pessoas adolescentes, crianças, porque às vezes você não quer dinheiro, você só quer ter uma vida boa, você só quer viajar, você só quer comprar um livro, você só quer comprar um esquizu, mas você precisa de dinheiro. E eu acho que isso também entra no tópico colecionadores. Você tá comprando um monte de boneco, Labubu, só pra você botar de chaveiro ou pra você deixar no estante? Não que isso seja ruim, eu não tô julgando os Labubus, porque eu coleciono o esquizu, eu tô começando a colecionar os pequenininhos também, eu coleciono um monte de coisa, mas, tipo, realmente são essas futilidades que pra gente faz sentido, mas pros outros não vão fazer sentido. E na vida adulta tem as futilidades adultas, que pra gente não vai fazer sentido, mas que pra pessoa vai fazer sentido. Não que faça sentido o rico ficar mais rico em cima da classe trabalhadora. Porém, é isso. Temos aqui o Lampião. Lampião? Gente, eu não sei se é Lampião o nome, não. Lampião é o nome dessa lâmpada. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. Essa é uma... eu encaro isso como uma maldição.
Porque o planeta dele, ele vai girando e girando mais depressa. Vai passando os anos e vai girando mais depressa. E aí, com o passar do diálogo, vai ficando mais depressa a forma que... Porque todo dia, toda vez, ele tem que... Quando é de manhã, ele tem que ligar o lampião, ele tem que desligar o lampião. Quando é de noite, ele tem que ligar o lampião. E aí, então, fica do diálogo passando. Bom dia, boa noite, bom dia, boa noite. E aí vai ficando cada vez com menos pausas e você vai ficando meio angustiado, tipo... Tanto que ele fala, eu executo uma tarefa terrível. Mas por que ele executa isso? Porque está no regulamento. Eu vejo isso como a maldição do trabalho. Por que você trabalha? Porque eu tenho que trabalhar para sobreviver. E o regulamento não muda. Nunca que eu vou poder pegar e falar eu me demito e ficar de boa pelo resto da minha vida. Não. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para você sobreviver e para você manter os seus chefes. Entende? Eu vejo isso daqui como a maldição do trabalho. E aí temos o que pra mim é o mais sem graça de todos. Perdão, esse daqui é o asteroide mais sem graça de todos. Que é o do geógrafo. Que ele fala, né? Ele tem um livro enorme sobre os lugares que ele viajou. E é quando dá início à Terra. Quando mostra para o Pequeno Príncipe a Terra. E eu acho muito chato. Porque é basicamente só falando que é um geógrafo. E aí, então, ele só quer geografar os lugares. Não sei se é geografar que fala. Eu não sei muita coisa, né? Só sei que nada sei. E aí, quando ele fala sobre a Terra, que eu não sei se ele pede pro Pequeno Príncipe, eu não lembro. Faz muito tempo que eu li o livro. Mas eu não lembro se ele pede pro Pequeno Príncipe visitar a Terra. Mas é isso. Aí é quando o Pequeno Príncipe visita a Terra. E é quando a gente chega na Terra. Com essa partezinha aqui. A Terra não é um planeta qualquer. Contam-se lá 111 reis. Não esquecendo, é claro, os reis negros. 7.000 geógrafos, 900.000 negociantes, 7.500 de beberrões e 311 milhões de vaidosos. Isto é, cerca de 2 milhões de pessoas grandes. Eu acho que esse 11 milhões de vaidosos tá meio errado, porque eu acho que aumentou ao longo do tempo, mas 2 bilhões, nossa, isso foi há muito tempo. E aqui a gente tem quando ele conhece a cobra. Que a cobra ela vai voltar mais na frente. Eu acho muito engraçado. Que eu acho um trocadilho muito legal. Cobra, cobrar. É um trocadilho muito legal na minha cabeça, tá? Tu és um bichinho engraçado, disse ele. Fino como um dedo. Tem uma parte que fala, as estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para que cada um possa um dia encontrar a sua? O Pequeno Príncipe olhou-a por um longo tempo. Tu és um bicho engraçado, disse ele. Fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens nem patas. Não podes sequer viajar. Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. A serpente está aqui para representar a morte. Essa é a minha visão sobre o livro. Mas a serpente, ela com certeza é a morte. Ela... Quando ela fala isso, de que ela é mais poderosa que o dedo de um rei, mesmo quando a gente encara a morte, quando a gente para pra pensar sobre a morte, ela parece nada. Mas ela é tudo. Sem morte não há vida. Sem vida não há morte. A morte é uma questão inevitável e ela é o que move o mundo. Eu passei por um luto recentemente e essa analogia pra mim faz muito mais sentido agora. Porque é uma coisa invisível, é uma coisa que parece que não vai te afetar, mas a morte afeta tanto a quem morreu quanto que pra quem tá de fora. Tipo, até hoje em dia é um pouco difícil de superar, faz poucos meses que a minha tia se foi. E é um pouco difícil de lidar, é um pouco não, é bastante difícil de lidar. Então eu acho que a morte é isso. Ela é muito poderosa, mas parece que não é nada, porque a gente já sabe que vamos morrer. A gente já sabe, a gente já nasce sabendo que a gente vai morrer.
A gente já nasce sabendo que a gente vai perder pessoas ao longo da vida. Mas a gente nunca vai se conformar, porque a morte parece nada. Parece que a gente é inatingível. Parece que nós somos, sei lá, imortais. Mas a morte é tudo. Isso é muito estranho. Quando ele encontra a raposa, essa raposa que parece uma cenourinha, eu acho muito fofinha essa raposa. Eu acho que é a mais famosa. A gente vai ter a frase mais famosa do Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A raposa com certeza tá aqui com aquela amizade que é madura. Aquela amizade onde tem você, a pessoa que precisa, e a pessoa que parece ser a mais madura de todas, mas... E também é sobre amizades verdadeiras, sobre o cativar. Assim o Pequeno Príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: "Ah, eu vou chorar." "A culpa é tua", disse o príncipezinho. "Eu não queria te fazer mal, mas tu quisestes que eu te cativasse?" "Quis", disse a raposa. "Mas tu vais chorar", disse ele. "Vou", disse a raposa. "Então não terás ganhado nada." Terei sim", disse a raposa. "Por causa da cor do trigo." Depois ela acrescentou: "Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é a única do mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te presentearei com um segredo." Gente, acaba de mudar minha percepção. É sobre... Mano... aquele relacionamento que vem depois... Vou explicar, calma. Você tem um relacionamento, Pequeno Príncipe Rosa, aquele relacionamento que era tóxico. E aí depois você vai para um relacionamento saudável, mas você não deixa de pensar naquele outro relacionamento antigo. Ai, eu não vou me estender muito não, vai ficar muito complicado para eu explicar. Quando o Pequeno Príncipe, ele morre. Porque é isso. No final, é isso. Pra mim é isso. O Pequeno Príncipe, ele morre no final. Eu acho que já virou uma... Como é que fala? Acho que é de consentimento geral que o Pequeno Príncipe morre, né? Se você não sabia, parabéns, você acabou de se traumatizar. Naquela noite, não vi partir. Saiu sem fazer barulho. Quando eu consegui alcançá-lo, ele caminhava decidido. Num passo rápido, disse-me apenas: "Ah, aí estás." E segurou minha mão, mas preocupou-se de novo. "Fizestes mal. Tu sofrerás. Eu parecerei estar morto. E isso não será verdade." Eu me calara. "Tu compreendes? É muito longe. Eu não posso carregar este corpo. É muito pesado." Eu continuava calado. "Mas será como uma velha concha abandonada. Não tem nada de triste numa velha concha." Fiquei mudo. Ele perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. "Será lindo, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão como poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber." E eu continuava mudo. "Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos. Eu terei 500 milhões de fontes." E ele também se calou, porque estava chorando. "É aqui, deixe-me ficar só." E sentou-se, porque tinha medo, disse ainda. "Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua, e tem apenas 4 pequenos espinhos para defendê-la do mundo." Eu me sentei também, pois não conseguia mais ficar em pé. Ele disse: "Pronto, é isso." Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se. Deu um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto de sua perna. Permaneceu por um instante, imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho, como tomba uma árvore. Não fez sequer barulho, por causa da areia. Eu nunca cheguei a ler a história da história, pois nunca me interessou. Eu deveria ler. Talvez eu leia e traga aqui pra vocês, ou eu faça um vídeo no TikTok, não sei.
Mas essa parte me pega muito, principalmente a parte que ele fala que ele não pode levar, não pode carregar o corpo dele, porque é um corpo muito pesado. E quando ele fala que ele vai estar nas estrelas, isso é a morte na sua mais pura essência e é o ser humano tentando acreditar que existe algo depois da morte. A gente se apega muito a existe algo depois da morte, essa esperança, porque senão a gente realmente ficaria louco. Pensar que não vai existir nada, que a morte é só isso, que tudo acabou e pronto. Então, eu prefiro olhar para as estrelas e pensar que ela tá lá, do que eu simplesmente tentar colocar na minha cabeça que a pessoa não existe mais e que eu nunca mais vou ver a pessoa. Eu gosto da analogia também de procurar um poço no deserto. Você sempre vai encontrar um poço no deserto. Você sempre vai encontrar um poço da sua dificuldade. Você sempre vai encontrar uma saída para sua dificuldade. Pra mim é isso. O Pequeno Príncipe, quando você lê depois de grande, depois que você já tá entendendo mais coisa, você vai vendo as analogias, você vai pirando essa cabeça e, cara, eu acho que é uma leitura muito fluida, é uma leitura boa pra você começar, assim, no mundo da leitura. E também é um livro que faz você pensar sobre a vida, faz você refletir bastante as coisas. Você pensar, cara, é muito incrível você ver as coisas com outros olhos. E o Pequeno Príncipe é isso, ele traz muito essa essência dos outros olhos. Bom, então foi isso, gente, o vídeo. Ficou muito confuso, ficou eu falando nada com nada de novo, eu sei, me desculpa. Eu vou trazer vídeos melhores, com roteiros melhores e talvez mais curtos, eu não sei quanto que ficou de bruto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se puderem, por favor, deixa o seu like, se inscreve e compartilha com outras pessoas, vai me ajudar bastante. Vamos tentar chegar, eu vou bater uma meta, até o final do ano vamos tentar chegar até 100 seguidores, tá? Não é 1000, não é 1 milhão, é 100 seguidores. Então, por favor, me ajuda aí, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.